Ok. Bom, boa tarde, pessoal. Excepcionalmente, hoje, dia 9 de agosto de 2022, estamos fazendo essa aula de forma remota, porque eu não, por razões de ordem pessoal, não me encontro em Brasília. Tá? Então, o tema da aula de hoje, né, na verdade, na aula de hoje nós vamos começar aquilo que eu acho que comentei no início do curso, que é a segunda geração de modelos pós-keynesianos de crescimento e distribuição de renda. Quer dizer, na aula passada, a gente terminou os modelos de primeira geração. Não é Covid. Bom, a gente tinha terminado os modelos de primeira geração. Agora a gente vai começar os modelos de segunda geração, que são chamados modelos neocalequianos, né? Que, na verdade, não tem muita coisa a ver com Kalec, né? Mas, enfim, vamos lá. Tá. A apresentação de slides. Atual. Todo mundo vendo o meu slide? Sim, professor. Ok. Bom, então, corresponde ao capítulo 6 do livro, tá? Demanda efetiva, salário real e crescimento econômico, o modelo neocalequiano canônico sem progresso técnico. Então, eu vou dividir a aula de hoje, quer dizer, se der tempo para dar tudo hoje, tá? Eu vou dividir em duas partes. Quer dizer, uma que a gente vai ver o modelo sem progresso técnico, tá? Ou seja, um modelo no qual a produtividade do trabalho é constante, e uma segunda parte que eu introduzo o progresso técnico no modelo. Okay? Aliás, essa relação entre investimento e progresso técnico, como vocês viram no grupo do WhatsApp, foi controvérsia no grande mundo do Twitter, né? Enfim, vocês já tinham visto, né, com as minhas aulas do modelo Harold Ullman, que aquilo que o pessoal estava falando lá era besteira inimaginável. Agora vocês vão ver que é inimaginável ao quadrado, né? Mas, enfim, vamos lá. Pessoal que não lê é realmente complicado. Bom, então, o que são esses modelos neocalequianos? São desenvolvidos a partir do trabalho seminal de um economista marxista chamado Bob Hawthorne. Tá? O artigo dele é de 1981. Tá? Eu não sei se ele tem... Eu não sei se eu consegui ele no D-Store, mas eu tenho ele impresso. Tá? Então, na aula de semana que vem, tá? Eu levo o artigo impresso e aí vocês, enfim, quem quiser, xeroca, escaneia, enfim, faz o que quiser. Tá? Mas são modelos desenvolvidos a partir do trabalho seminal do Hawthorne, nos quais a economia é suposta operar com subutilização da capacidade produtiva devido à rigidez de preços, que é decorrência da oligopolização dos mercados de bens e serviços. Então, ao contrário do modelo Caldor-Pasinetti, né, que era um modelo com preços flexíveis, né, e economia operando com um grau normal de utilização da capacidade, nós aqui vamos supor que a economia está operando com subutilização da capacidade produtiva, ou seja, as empresas estão operando com um grau de utilização da capacidade produtiva menor do que o desejado, ou seja, existe capacidade excedente não desejada. Okay? Essa capacidade excedente não desejada, ela se deve à rigidez de preços, ou seja, nós estamos supondo uma estrutura de mercado que é ou concorrência imperfeita ou oligopólio. Tá? É aí que esses modelos também são chamados de modelos Kalec-Steindl, porque o Steindl, Joseph Steindl, né, escreveu o livro A Maturidade do Capitalismo Americano, ele analisa, né, os efeitos que a crescente oligopolização do setor industrial nos Estados Unidos tinha sobre a decisão de investimento. A sua conclusão, a do Steindl,
era de que isso levaria a uma estagnação do capitalismo americano, por decorrência, né, de um investimento cada vez menor. Bom, nessa estrutura de mercado, que é completamente diferente da estrutura de mercado suposta nos modelos de primeira geração, as empresas reagem a uma queda da demanda agregada por intermédio da redução do nível de produção, o que resulta numa diminuição do grau de utilização da capacidade produtiva e, consequentemente, da taxa de lucro. Uma observação importante sobre os modelos neocalequianos é que a distribuição de renda vai ser uma variável exógena ao modelo, né? Mas exógena não pelas razões lá, que a gente viu na teoria clássica do crescimento e distribuição, né? A gente viu na teoria clássica que o salário real era determinado ao nível de subsistência, né? Então, na verdade, era mais uma convenção social do que qualquer outra coisa. No modelo neocalequiano, né, a distribuição de renda é determinada a nível microeconômico, a partir das decisões das empresas com respeito à margem de lucro que elas vão fixar sobre o custo unitário de produção. Tá? Então, tem toda uma microeconomia por trás, tá, do modelo neocalequiano. Então, se uma coisa que é absolutamente injusto se dizer sobre os modelos neocalequianos é que eles não têm microfundamentação. Eles têm. Tá? Quer dizer, tem toda uma microeconomia por trás, tá, desses modelos neocalequianos. Bom, com lucros mais baixos e com capacidade ociosa, tá, devido à queda de demanda agregada, as empresas não investem e a economia entra em estagnação. Tá? Então, como eu já tinha dito, nessa classe de modelos, a distribuição de renda é exógena do ponto de vista da decisão de emprego e produção das firmas. Mudanças na distribuição de renda, contudo, irão afetar a demanda agregada e, dessa maneira, o grau de utilização da capacidade produtiva. Mais especificamente, o assim chamado regime de demanda prevalecente dos modelos neocalequianos analisados neste capítulo é do tipo wage-led, ou seja, liderado pelos salários, o qual é definido como aquele regime no qual existe uma relação positiva entre a participação dos salários na renda e o volume de demanda agregada. Pessoal, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá? É só dizer, professor, tá? Então, se não estiver entendendo, dá um grito. Então, nesse contexto, uma redistribuição de renda dos lucros para os salários irá atuar no sentido de aumentar a demanda agregada e, dessa forma, o nível de produção e de utilização da capacidade produtiva existente. Bom, pelo que eu já estou enunciando para vocês, vocês já podem perceber por que essa classe de modelos é vamos dizer assim, a coqueluche, né, da esquerda brasileira. Né? O pessoal da Unicamp, da FRJ, etc., adoram os modelos neocalequianos. Eles têm uma série de problemas que a gente vai analisar ao longo desse curso. Eu já fui um grande usufrutuário, para usar a expressão do Eduardo Cunha, eu já fui um usufrutuário dos modelos neocalequianos. Nos anos 2000, eu orientei dissertações de mestrado e publiquei uma série de modelos neocalequianos, mudando hipótese, botando variável, abrindo a economia, abrindo a conta de capitais, introduzindo dívida pública. Eu já fiz o diabo com esses modelos. Tá? Hoje em dia, eu não acredito mais nos modelos neocalequianos. Não acredito, não é uma questão de fé, mas sim porque eu acho que eles têm uma série de problemas, né, que não os torna adequados como modelos para entender o processo de desenvolvimento econômico. Quer dizer, na verdade, os modelos neocalequianos, eles são o equivalente ao que seria nos cursos de Macro 1, tá?
o modelo do multiplicador keynesiano. Né? Quer dizer, eles têm mais ou menos essa dimensão. É aquele modelo Ford-T. Ou seja, quando você está aprendendo economia, né, te ensinam o modelo lá do multiplicador keynesiano, aí depois vão complicando o modelo, né? Adiciona a curva LM, depois a curva de afeta agregada, e por aí vai. Quer dizer, os modelos neocalecianos, do meu ponto de vista, têm esse mesmo status. Bom, em função da presença do efeito acelerador na função investimento, o aumento do grau de utilização da capacidade resultante do aumento da participação dos lucros na renda poderá gerar, né, poderá acelerar, melhor dizendo, o ritmo de expansão da capacidade produtiva que é desejado pelos empresários. Dessa forma, a redistribuição de renda dos lucros para os salários poderá não apenas aumentar o grau de utilização da capacidade produtiva, como ainda aumentar o ritmo de acumulação de capital. Tá? Então, é o seguinte, nessa classe de modelos, tá, você tem um regime de demanda. O que é um regime de demanda? Regime de demanda é a relação entre a distribuição de renda e a demanda agregada, e o grau de utilização da capacidade produtiva. O regime de demanda é o age-led, ou seja, se você aumentar a participação dos salários na renda, você aumenta a demanda agregada e, com isso, aumenta o grau de utilização da capacidade. E você tem um regime de crescimento, que é o age-led, ou seja, quando você aumenta a participação dos salários na renda, você aumenta o grau de utilização da capacidade produtiva e isso leva as empresas a investir mais. E, portanto, a economia cresce mais. Né? Bom, esse resultado, ele é um resultado que é muito próximo de algumas ideias do Celso Furtado, dos anos 60, né, sobre os limites do modelo brasileiro de industrialização por substituição de importações. Quer dizer, o Celso Furtado, nos anos 60, né, quando ele cria, né, o conceito de subdesenvolvimento, ele argumenta que um problema das estruturas subdesenvolvidas era de que a acumulação de capital, né, ou seja, o crescimento do setor moderno da economia, era feito utilizando-se as técnicas de produção dos países avançados, que são altamente intensivas em capital. Portanto, a criação de emprego no setor moderno da economia gerava... a criação de emprego era muito pequena. Como havia uma grande elasticidade da oferta de trabalho, os salários permaneciam estagnados ao nível de subsistência, esse é o modelo do Lewis, né? E como os salários permaneciam estagnados ao nível de subsistência e as elites locais procuravam emular o padrão de consumo das elites, né, dos países desenvolvidos, então o que acabava acontecendo é que os países subdesenvolvidos, a industrialização dos países subdesenvolvidos, ela gerava uma demanda agregada pouco dinâmica, né? Porque como a massa de salários crescia pouco, o consumo crescia pouco, e, além do mais, os lucros gerados no setor moderno acabavam se revertendo, não em aumento de consumo de luxo atendido pela indústria local, mas sim por importações. Por isso que o Furtado defendia, né, lá nos anos 60, e isso também foi defendido politicamente pelo João Goulart, né, a ideia da criação de um mercado de consumo de massas, né, que, então, levaria à dinamização da demanda agregada e, com isso, o Brasil poderia superar aquela crise de crescimento que nós tivemos entre 1962 e 1964, que é uma das causas econômicas do golpe militar de 64. Bom, só que o Celso Furtado estava errado, né? Quer dizer, teve o golpe militar, teve o PAEG, e o Brasil desfrutou durante vários anos do maior período de crescimento da sua história. Ou seja, mostrando que, na verdade, quer dizer, de fato havia fatores que estavam constrangendo a expansão da demanda agregada, mas as razões apontadas pelo Furtado não eram as razões que explicavam a relativa estagnação do crescimento da economia brasileira no início dos anos 60. Bom, tudo isso eu só estou dizendo
estou introduzindo para vocês, que não está nem no livro, tá? Mas para vocês terem uma ideia do porquê que no Brasil os modelos neocalequianos são tão difundidos, né, nos centros de pós-graduação em economia de viés mais heterodoxo, tá? Porque são modelos que têm uma proposição política, que é uma proposição política, vamos dizer assim, progressista, né, de que se você melhorar a distribuição de renda, ou seja, se você aumentar a participação dos lucros na renda, você acelera o crescimento, né? E mais ainda, um resultado desse modelo é que você pode redistribuir renda dos lucros para os salários e os capitalistas não terem queda na taxa de lucro. Quer dizer, a ideia de profit squeeze, ou seja, de esmagamento, né, dos lucros pelo crescimento dos salários, ela é uma ideia que é basicamente posta de lado por esse modelo, né? Então, esses modelos, eles são modelos que são muito simpáticos, né, ao pensamento progressista no Brasil, né? E também tem vamos dizer assim, uma conexão com as ideias furtadianas sobre os constrangimentos que a péssima distribuição de renda no Brasil, isso ninguém duvida, né, que a distribuição de renda no Brasil é muito ruim, né, que a péssima distribuição de renda no Brasil impõe ao crescimento econômico. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Ok. Bom, então vamos ao modelo. Estrutura do modelo canônico. Quer dizer, onde vem essa palavra canônico? Canônico significa o seguinte, é um modelo padrão, tá? Lógico, o modelo neocalequiano, cada um tem o seu. Aí tem as variáveis às vezes são diferentes, etc. Mas o modelo canônico é o modelo do Hawthorne, de 81. Tá? Então, nós vamos considerar uma economia fechada que possui atividades governamentais. Ou seja, existe um setor que será chamado de governo, o qual cobra impostos sobre lucros corporativos e realiza gastos não produtivos. O que é gasto não produtivo? É gasto que não está relacionado com o crescimento do estoque de capital. Então, o que seria um gasto não produtivo? Pagamento de funcionários públicos, gastos com defesa, transferências de renda, né, como pagamento de aposentadorias, gastos assistenciais, etc., etc. Tá? Então, ou seja, o governo não entra na acumulação de capital. Tá? Essa é uma hipótese do modelo. Ok. A oferta de trabalho é suposta ilimitada, de forma que a única restrição à expansão do nível de produção refere-se à capacidade produtiva, ou seja, capital físico existente num dado ponto do tempo. Tá? Quer dizer, essa hipótese sempre foi uma hipótese complicada, né, para os modelos neocalequianos. Tá? Porque quando a gente estava lá no modelo Harrod-Doma, no modelo do Caldor, no modelo da John Robinson, né, a oferta de trabalho não era ilimitada. Ela crescia uma taxa neta, fixa. Né? E a condição de crescimento balanceado era que a taxa garantida de crescimento fosse igual à taxa natural de crescimento. Ou muito bem, no modelo calequiano canônico, o neta, que é a taxa natural de crescimento, é infinito. Não tem restrição de trabalho. Né? É como se você tivesse um exército industrial de reserva infinito, tá? Que você pode acessar sem custo. Tá? Professor, mas Sim. Isso, pensando no contexto do modelo, né, não seria característico de economias subdesenvolvidas, né, no qual grande parte das atividades nem capitalistas são, por exemplo, então você tem uma grande possibilidade de expansão de acesso à mão de Sim, obra? mas aí você teria que trabalhar com uma economia com dois setores, e aqui é um setor só. Aqui é só o setor moderno.
Mas assim, ele fez para economias desenvolvidas, né? Já Para que economias desenvolvidas. Tá. Exatamente isso. Tá? Bom, um único bem homogêneo é produzido nessa economia, o qual requer apenas a utilização de capital e trabalho no seu processo produtivo. E aqui, João Vitor, aqui fica claro que é para uma economia desenvolvida. Porque se você pega a versão do modelo do Lewis, que está no livro do Ross, né, que eu dou no meu curso de desenvolvimento econômico, que, aliás, acho que você participou de algumas aulas. Eu fiz o curso. Então, você tem duas tecnologias. Você tem a tecnologia do setor moderno e tem a tecnologia do setor de subsistência. Aqui você só tem uma tecnologia. Não é só que o bem é homogêneo, a tecnologia é homogênea. Ou seja, todas as empresas usam a mesma tecnologia. Okay? Então, não tem dois setores aqui. Não é uma economia dual. Então, já um problema é esse. Tá? Versões posteriores no modelo neocalequiano tentaram amenizar isso. Tá? Quer dizer, introduzindo uma variável que é a taxa de emprego. Tá? E aí, a distribuição de renda deixa de ser uma variável exógena, torna-se uma variável endógena. Tá? Aí você introduz uma espécie de... Quer dizer, na verdade, são modelos neocalequianos com alguma inspiração no Goodwin. Tá? Mas, enfim, no modelo canônico, a oferta de trabalho é infinitamente elástica. Tá? Por simplicidade, nós vamos supor que o capital físico não exige manutenção e sua eficiência operacional permanece constante ao longo do tempo. Por fim, iremos supor que o custo marginal de produção das empresas permanece constante até o limite da utilização da capacidade produtiva. Bom, vocês devem estar lembrados que eu falei ainda há pouco que por trás do modelo neocalequiano canônico tem muita microeconomia. Já com essa hipótese, a gente já está vendo qual é o tipo de microeconomia que nós estamos supondo. Nos manuais de microeconomia tradicional, a curva de custo marginal de produção é positivamente inclinada, né? Indicando que, na medida que aumenta a quantidade produzida, o custo unitário de produção do bem aumenta. Aqui, nós vamos supor que o custo marginal de produção é constante. Bom, isso tem razões teóricas e empíricas. Bom, vamos lá, do ponto de vista teórico. Se eu estou trabalhando com um estoque de capital homogêneo, eu estou trabalhando com uma força de trabalho homogênea, certo? Bom, não existe nenhuma razão pela qual o custo marginal de produção aumente antes de alcançar a plena utilização de capacidade. Por quê? Bom, digamos que você possa produzir 100 unidades com a tua fábrica. Você está produzindo 20. Você já tem 80 de capacidade ociosa. Aí você contrata mais trabalhadores e você consegue produzir 40. Se esses trabalhadores que você contratou são tão eficientes quanto os trabalhadores que você já tinha contratado, e se o estoque de capital que você colocou em operação é tão eficiente quanto o estoque de capital que já estava em operação, qual a razão pela qual o custo marginal de produção deveria aumentar? Não existe nenhuma razão. Quer dizer, você só pode supor que o custo marginal de produção é constante se você supor que ou o estoque de capital é heterogêneo ou a força de trabalho é heterogênea. Em modelos em que você está supondo que a força de trabalho é homogênea e o estoque de capital é homogêneo, não existe nenhuma razão teórica pela qual o custo marginal de produção deva ser crescente com a quantidade produzida até o limite de utilização da capacidade. Bom, do ponto de vista empírico, né, as estimativas feitas para as curvas de custo marginal de empresas do setor industrial mostram que entre 15% a 85% de utilização da capacidade produtiva, o custo marginal de produção é constante. Gente, só um instantinho, porque eu vou desligar o ar-condicionado, senão eu vou morrer de frio.
Pronto. A ar-condicionado está bem em cima de mim aqui, já está frio. Como eu falei para vocês, aqui em Mineiros está a temperatura agradável. Então, com ar-condicionado eu ia morrer de frio aqui. Ok, até aqui? Ok. Muito bom, então vamos às equations. A equação 6.1, ela me dá o nível de produção. Então, Y é a produção efetiva, tá? Que é igual a Y minúsculo. Y minúsculo é a produtividade do trabalho, tá? E EV são os trabalhos, o que em inglês se chama blue collar workers, trabalhadores de colarinho azul ou de macacão azul. O que são esses trabalhadores de macacão azul? São os que estão efetivamente na linha de produção. Tá? Então, são esses trabalhadores que estão diretamente ligados com o processo produtivo. Então, a quantidade produzida vai ser a produtividade dos blue collar workers multiplicado pelo número de blue collar workers. Ok. Bom, a Y barra é o produto potencial. Né? O produto potencial da economia vai ser igual à razão entre o estoque de capital e a relação técnica capital-trabalho requerida lá do modelo do Harrod. É o VR lá do modelo do Harrod. Ok? Bom, E barra V é o número potencial, tá, o número máximo, né, de trabalhadores que podem ser contratados. O número máximo de trabalhadores blue collar que podem ser contratados é o produto potencial dividido pela produtividade do trabalho. Alguma dúvida até aqui? Professor, no livro tem só EV sem a barra, mas indica a mesma coisa, né? Sim, sim. Tá Tá? certo. Ok. Agora, seja F a razão entre os trabalhadores administrativos e os trabalhadores de chão de fábrica. Então, o EF são os white collar workers. Tá? Os white collar workers são os trabalhadores que trabalham na gestão da empresa. Pode ser os contadores, pode ser os gerentes de produção, podem ser, né, os diretores da empresa, enfim. Esses são os trabalhadores white collar. Tá? E o E barra F são os trabalhadores de chão de fábrica quando as empresas estão operando com um nível de produção igual ao potencial. Então, vou definir essa variável. F, minúsculo. Seja U igual a Y sobre Y barra, a definição de grau de utilização da capacidade produtiva. Ok? Bom, pode-se mostrar facilmente, essa é uma operação algébrica, vocês podem fazer isso em casa, tá? Que o grau de utilização da capacidade produtiva pode ser expresso pela equação 6.4, que vai ser, então, a razão entre o número efetivo de trabalhadores de chão de fábrica dividido pelo número potencial de trabalhadores de chão de fábrica. Ok? Essa é uma conta bem simples. Tá? Não há muito mistério nisso. Bom, agora, a equação 6.5 é que começa a microeconomia. P minúsculo. Eu estou de atenção que P minúsculo é diferente de P maiúsculo, tá? P minúsculo. Professor, Sim. no livro eu acho que faltou esse tracinho aqui. Eu acho que esse tracinho, então, é o potencial, é isso, né? Isso, é o potencial. Tá bom. Tá? Ok. Assim, a editoração nem sempre, assim, eu li, mas passa algumas coisas, enfim. Não, tranquilo. Quando o livro está quase chegando ao final, acho que tem menos de 300 unidades
na editora. Então, quando eu imagino que eles vão fazer uma segunda edição, até porque eu quero acrescentar algum material, aí quando eu fazer isso, eu vou fazer algumas correções na edição do livro. Tá? Bom, mas vamos lá. P minúsculo é o preço que as empresas fixam pelo produto homogêneo que elas vendem no mercado. Tá? Então, as empresas nessa economia são empresas price makers e não price takers. Então, não tem curva de oferta e demanda aqui. Tá? A empresa está fixando o preço do seu produto. Ela está fixando de que forma? C minúsculo é o custo marginal de produção, que é constante até o limite de utilização da capacidade produtiva. Z é a taxa de markup, ou seja, é uma taxa que as empresas colocam sobre o custo unitário de produção para pagar o custo fixo e para dar o lucro normal, ou o lucro desejado pelas empresas. Quer dizer, o Z, na verdade, paga os overhead costs, né, os custos administrativos, né, o custo do capital fixo, né, e proporciona o lucro desejado. Bom, da onde vem esse Z? No modelo canônico, o Z é uma variável exógena. Em que sentido? Ele é uma variável exógena porque ele reflete aquilo que o Kalecki chamava de poder de monopólio das empresas. O que é o poder de monopólio das empresas? No Kalecki, na teoria da dinâmica econômica de 1954, que está na coleção Os Economistas, o poder de monopólio é definido como a capacidade que as empresas têm para fixar um preço acima do custo marginal de produção. Quer dizer, essa definição do Kalecki é meia circular, porque o Z é a taxa, né, é a margem que as empresas fixam sobre o custo marginal de produção para fixar o preço. E essa taxa, ela, por outro lado, reflete o próprio poder de monopólio das empresas. Então, é uma espécie de causa e efeito. Tem discussões sobre essa conceituação do Kalecki. Tá? Mas, sem entrar nos detalhes desse problema de raciocínio circular, o fato é que o Z, ao refletir o poder de monopólio das empresas, é uma variável que é determinada pela estrutura de mercado. Tá? Então, a estrutura de mercado é definida de que forma? A estrutura de mercado, primeiro, depende do grau de concentração de vendas. Tá? Então, qual é o percentual das vendas das 5 maiores empresas do setor? Que é o chamado H5. Tá? Então, essa é a primeira variável, grau de concentração de vendas. Segundo, nível de barreiras à entrada de novos competidores. Ou seja, qual é o diferencial de custo entre uma empresa que já está operando no mercado e uma empresa que pode entrar no mercado? Se o custo for igual para ambas, não existe barreira à entrada. Mas se as empresas incumbentes, ou seja, as empresas que já operam no mercado, têm uma vantagem de custo sobre as empresas entrantes, então eu tenho uma barreira à entrada. Se eu tenho uma barreira à entrada, isso significa que o markup pode ser mais alto. Né? A empresa incumbente pode, então, cobrar um preço mais elevado, ter uma margem de lucro mais alta, devido à presença de barreira à entrada. É lógico que entre as possíveis barreiras à entrada estão as tarifas de importação. Nós não estamos considerando isso no modelo, porque se trata de um modelo para economia fechada. Tá? Mas as tarifas de importação
certamente afetam o Z. Por isso que, no caso de países como o Brasil, né, as empresas, elas têm uma preferência, as empresas do setor industrial têm uma preferência pelo mercado doméstico. Agora, elas têm preferência por qualquer coisa, porque não tem demanda. Tá? Mas, na época do Lula, tá, quando a economia brasileira, a demanda estava crescendo muito, tá, você via, por exemplo, no setor automobilístico, tá, é que as exportações de automóveis declinavam, enquanto que a produção para o mercado interno aumentava. Ou seja, o que as empresas estavam fazendo era redirecionar a produção das exportações para o mercado interno. Por quê? Porque a margem de lucro no mercado interno é mais alta. E é mais alta devido, entre outras coisas, às tarifas de importação. Tá? Bom, e o terceiro fator que define a estrutura de mercado é o grau de substituibilidade entre os produtos. Então é o seguinte, pega um produto como um produto primário. Café, por exemplo. Tem diferença entre café? Tem. Existe. Tá? Existem cafés melhores do que outros. Tá? E isso se reflete em diferencial de preço. Mas o diferencial de preço é pequeno e ele é impessoal. Não é o produtor que define o diferencial de preço, é o mercado. Tá? Mas, para produtos industriais e para serviços, tá, a diferenciação de produto é parte integrante da estratégia empresarial. Por quê? Você, ao criar um produto diferenciado, tá, você tem um grau maior de discricionariedade sobre a formação do preço do seu produto. Se você, no limite, se só você produz aquele produto, você faz o preço dele. Você põe o preço onde você quiser. Tá? Ok? Então, são essas as três variáveis que estão determinando o Z. Tá? Repetindo, grau de concentração das vendas, nível das barreiras à entrada, grau de substituibilidade entre os produtos. Professor, aliás, sim. Uma dúvida. Como hipótese, não tinha o fato dos produtos serem homogêneos? Sim. Aí, nesse caso, o grau de substituibilidade não é o maior? Nesse caso, ele não entra, tá? Nesse caso, ele não entra. Porque, de fato, aqui o produto é homogêneo, tá? Tá. O que entra aqui é o grau de concentração de vendas e o nível das barreiras de entrada, tá? Mas, em modelos que vocês tiverem, por exemplo, modelos de economia aberta, tá? Em que você tem concorrência, né, do produto doméstico com o produto internacional, entendeu? Esse grau de diferenciação vai ser importante. Tá? E mais, para a gente entender questões de desenvolvimento econômico, ou seja, por que é ruim você produzir um produto primário? É ruim porque um produto primário você pode substituir muito fácil. A não ser que seja, sei lá, petróleo da Rússia, assim, que são fontes, são realmente bens naturais, recursos naturais escassos. Tá? Mas aqueles que podem ser produzidos, né, como trigo, soja, etc., você pode substituir um produtor pelo outro, muito facilmente. Não tem diferenciação. Como não tem diferenciação, quando tem progresso técnico, o que acaba acontecendo é que o preço do produto cai. Enquanto no setor industrial é diferente. No setor industrial, quando você lança um novo produto, você é o monopolista desse produto. Então, o que acontece? O preço sobe. Você cobra o preço que você quiser. Ou seja, enquanto que no setor primário o fruto do progresso técnico é apropriado pelos consumidores na forma de preços mais baixos, nos mercados de produtos industriais, quando existe inovação de produto, não de processo, quando existe inovação de produto, os ganhos, né,
da inovação tecnológica são apropriados pelos produtores, seja os capitalistas, na forma de lucros mais altos, seja também pelos trabalhadores, na forma de salários mais altos. Ok? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, bem. professor. Professor, o senhor nos vê? Só para saber, porque às vezes a gente balança a cabeça. Não, eu não estou vendo, eu estou vendo a minha tela. Tá, Então, se você fizer levantar a mãozinha, eu não estou vendo. Tá bom, Tem que então. falar. Beleza. Okay? Bom, equação 6.6. Equação 6.6 é uma identidade macroeconômica. Ela diz o seguinte, que a massa de lucros dessa economia é igual ao valor adicionado, que é o PIB da economia, menos a folha de salários, menos os gastos com a depreciação do estoque de capital, menos os impostos cobrados pelo governo. Lembrando que aqui o governo é um governo bonzinho, ele só cobra impostos sobre os capitalistas. Tá? Ok? Está bem longe de ser verdade. Mas, enfim. Essa é só uma identidade. Professor, ele não desconsiderava a depreciação, não, nas hipóteses do Não, modelo? ele desconsiderava a redução da eficiência do equipamento de capital ao longo do tempo. Ou seja, a produtividade está constante. Tá? Porque eu também fiquei nessa dúvida, porque tem uma hipótese que fala que ele não precisa de manutenção. E aí eu tinha entendido que isso seria a mesma coisa de depreciação igual a zero. Não. Não. São coisas diferentes. Só uma coisa aqui que eu recebi. Tá. Depois eu vejo isso. Bom, então essa aqui é uma identidade. Ela está dizendo o seguinte, que do ponto de vista da ótica da renda, o PIB, ele é distribuído na forma de salários, lucros, impostos e depreciação do estoque de capital. É só isso. Bom, aí o que eu vou começar a fazer? Eu vou pegar, por exemplo, a folha de salários. O que é a folha de salários W? É o salário nominal, W, vezes o número de trabalhadores. Mas aqui nós temos dois tipos de trabalhadores, os white-collar workers e os blue-collar workers. Então, a massa de lucros igual a Y menos W, que é o salário nominal, vezes o número de trabalhadores blue-collar mais o número de trabalhadores white-collar, menos a depreciação do estoque de capital vai ser a taxa de depreciação do estoque de capital, delta, vezes o estoque de capital, K. E a tributação a gente vai fazer de um jeito meio esquisito, quer dizer, mas é o jeito que os caliquianos fazem, que é normalizar tudo pelo estoque de capital. Eu vou cobrar um imposto não sobre os lucros, mas sobre o montante do estoque de capital. É uma espécie de imposto sobre propriedade. No fundo, é como se fosse o IPTU. Né? Só que é o IPTU comercial. Ok? Então, você tem a alíquota do imposto é tal K vezes o estoque de capital K. Ok? Da equação 6.7. Até aqui, tranquilo. O que eu vou fazer com essa equação 6.7? Eu vou dividir essa equação pelo tamanho do estoque de capital. Por que eu vou fazer isso? Porque do lado esquerdo da equação, quando eu dividir a massa de lucros pelo tamanho do estoque de capital, o que eu vou obter? Eu vou obter a taxa de lucro, R, que é igual a P sobre K. Então, do lado esquerdo da equação 6.8, eu tenho o quê? A taxa de lucro. O primeiro termo do lado direito é o PIB menos o salário nominal vezes o número de trabalhadores blue collar mais o número de trabalhadores white collar, fecha, tudo isso dividido pelo estoque de capital. Menos delta, que era delta K dividido por K da delta, menos tal K, porque tal K vezes K dividido por K dá tal K. Então,
essa equação 6,8 é a minha equação de lucros realizados. Ela me dá a taxa de lucro que os capitalistas vão obter na economia. E depende dessas variáveis. Mas ainda vamos trabalhar um pouco mais essa equação. O custo marginal de produção pode ser expresso pela seguinte equação. C igual a P, que é o preço, vezes o salário nominal, dividido pela produtividade. Se eu substituir 6,9 em 6,5, lembrando que a equação 6,5 é essa aqui, ó, P igual a 1 mais E vezes C, tá? Tá difícil de entender a equação 6,9 ou vocês querem que eu faça num Word aqui para vocês entenderem? É melhor você fazer no Word, professor. Tá, eu vou abrir aqui, peraí, eu vou sair da tela de apresentação. Peraí. Eu vou sair aqui um instantinho. Onde que eu estou? Cadê vocês? Vocês estão aqui? Tá. Eu vou fazer um Word. Novo. Documento em branco. E vou fazer a apresentação de novo, tá? Vou botar novamente em modo de apresentação. Deixa eu ver, quem botou aqui um chat da reunião? A Yasmin. Sim, João, o professor disse que quem não quiser aparecer pode deixar a câmera desligada. Ok. Ok, pessoal, não tem problema. Então, vamos lá, vamos novamente botar aqui, abrir bandeja. Ocultar. Então, olha só. Nossa dúvida era essa aqui, né? Peraí. Então, custo marginal. Tá. Então, vamos aqui para o... Todo mundo vendo meu Word? Sim. Sim. Então, vamos lá. Inserir equação, certo? Inserir nova equação. Vamos lá. O custo marginal de produção, né, ele é igual. Bom, a gente está supondo que o único insumo é o trabalho, não é isso? Então, ele é W vezes o EV W vezes EV. Desculpa, o custo marginal nominal. P vezes C igual a W vezes EV. Tudo isso aqui dividido pela quantidade produzida. Vocês concordam que isso aqui é a definição de custo marginal? É o custo de produção, que no caso aqui é o custo variável, né? Custo variável, dividido pela quantidade produzida. O único custo é o custo com trabalho, né? Que é o único fator considerado. Isso, exatamente. Bom, muito bom. Então, olha só. O EV sobre Y não é o inverso da produtividade de trabalho? Não é inverso? Então, eu posso expressar isso aqui. Peraí, vamos usar aqui a mesma equação. Isso aqui é igual... Opa! Volta. Isso aqui é igual a W sobre Y. Correto? Ok até aqui? Ok. Tá? Então, agora vamos lá.
Peraí, agora... Não, na verdade, não é P vezes C. C é o custo marginal. W é o salário real, não é o salário nominal. Então, isso aqui vai ser W... Opa! Ponho. C igual a WP sobre Y, que é exatamente o que nós tínhamos na equação 6.9. Está todo mundo vendo? Sim. Uhum. Tá? Então, foi bem simples, é bem simples, gente. É simplesmente a definição. Tá? Quer dizer, na verdade, o C é que o modelo está expresso em variáveis reais. Tá? Então, o W não é o salário nominal, é o salário real. Tá? Então, o custo marginal de produção em termos reais, tá? Custo marginal de produção, desculpe, é igual ao salário nominal, que é o salário real, vezes o nível de preços, vezes o número de trabalhadores empregados, dividido pela quantidade produzida. Então, o C é igual a WP sobre Y. Pronto, resolvido. Tá? Então, vamos voltar aqui ao nosso slide atual. Bom, se eu pegar a equação 6.9 e substituir em 6.5, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que a equação 6.5 era essa aqui, né? 1 mais E sobre C, né? Eu vou fazer lá no Word, né? Vou fazer no Word. Então, vamos lá. Inserir. Eu não tenho quadro, mas dá para fazer uma substituição um pouco. Mais Z vezes C. Não é isso? Agora, isso aqui, por sua vez, deixa eu botar aquele símbolo de... Aqui, ó. Implica que P igual a 1 mais E mais EWPY, não é isso? P de um lado, do lado esquerdo, corta com P do lado direito. Então, isso aqui vai ficar. Eu passo o Y para o outro lado, Y igual, né, a 1 mais Z, sabe? Ok? Todo mundo viu? Acho que sim. Sim, professor. Acho que sim, não. Pô. Você pode fazer de novo, por favor? Olha só, o que eu fiz? Eu peguei a equação do markup e substituí a definição de custo marginal pelo que a gente já tinha achado, que é o WP sobre o Y minúsculo, que é a produtividade, certo? Então, fica P igual a 1 mais E vezes W vezes P sobre Y. Só que o P do lado direito corta com P do lado esquerdo. E esse Y que está dividindo, eu passo por outro lado multiplicando. Então, vai ficar Y igual a 1 mais E vezes W. Ah, sim, tranquilo. Simples, sim. Ok? Tranquilo, né? Então, vamos voltar ao slide atual. Ok. Agora, defina-se M como a margem unitária de lucro. O que é a margem unitária? É a definição do Aba-Lerner, tá? Que é o preço menos o custo marginal sobre o preço. Tá? Essa é a margem unitária de lucro. Bom, se eu pegar a fórmula do preço, que é a equação 6.5, com a equação 6.9, é só eu substituir, né, que eu vou
chegar à conclusão que a margem unitária de lucro é igual a Z dividido por 1 mais Z. Ou seja, a margem unitária de lucro depende da taxa de markup. Certo? Bom, agora, 1 menos M, ou seja, 1 menos a margem unitária de lucro, é igual a 1 sobre 1 mais Z. Por quê? Vamos lá de novo no nosso caderninho de anotações. Tá? Então, vamos lá. Se eu estou dizendo, vamos lá, inserir, equação. Se eu estou dizendo isso aqui. Pode aumentar um pouquinho esse Word? Posso aumentar. Tá pequeno, né? Epa, também aumentei demais. Bom, se eu estou dizendo que N é igual a Z sobre 1 mais Z, aqui se segue que 1 menos M é igual a 1 menos Z sobre 1 mais Z. Isso aqui vai ser igual. Então, se eu fizer o MMC, vai ser igual a 1 mais Z menos Z sobre 1 mais Z. Isso aqui, por sua vez, vai ser igual a 1 sobre 1 mais Z. Visto? Ok, pessoal? Ok. Tranquilo, né? Tranquilo. Ok, do slide atual. Bom. Agora, se 1 menos M é igual a 1 sobre 1 mais Z, então 1 mais Z é igual a 1 sobre 1 menos M. Né? Peraí. Não é isso? Então, olha só. Eu tinha chegado aqui à equação 6.10, né? Y igual a 1 mais Z sobre W. Se eu colocar o W em evidência, ou seja, se eu dividir 6.10 por 1 mais Z, vai ficar W igual a Y vezes 1 sobre 1 mais Z. Só que 1 sobre 1 mais Z é igual a 1 menos M. Então, W é igual a 1 menos M vezes Y. Ok? Então, esse M, na verdade, é a participação dos lucros na renda. E o 1 menos M é a participação dos salários na renda. E o que a equação 6.11 está me dizendo é que o salário real é igual ao produto entre a participação dos salários na renda e a produtividade do trabalho. Vamos fazer isso aqui para vocês se convencerem. Vamos lá. Vamos lá, inserir. Equação. O que é a participação dos salários na renda? É o salário vezes o número de trabalhadores. Né? Certo? Bom, o que é a renda? Bom, a renda é o Y. Ok? Então, isso aqui vai ser igual a W deixa eu ver aqui. Isso aqui vai ser igual a W. W sobre o Yzinho.
Mas a gente já viu que o Yzinho, é a produtividade, certo? Ele é 1 mais E sobre W. Daqui eu tenho W sobre W multiplica 1 mais E. Opa. 1 mais E. W corta com W. Então, a participação dos salários na renda é 1 sobre 1 mais E. Ok? Ok. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma teoria microeconômica da distribuição de renda entre salários e lucros. Ok? Temos uma teoria microeconômica da distribuição de renda entre salários e lucros. O que determina, qual é a variável que determina a fração da renda que vai ser apropriada na forma de salários e qual que vai ser apropriada na forma de lucros? A taxa de markup. Quanto mais alta for a taxa de markup, menor vai ser a participação dos salários na renda e, consequentemente, maior a participação dos lucros na renda. Porque a renda só pode ser distribuída aqui entre salários e lucros. Aqui eu não tenho, como em modelos neocalequianos dos anos 2000, né, que o Gilberto Tadeu Lima, meu amigo lá da FEA USP, ele fez uns 3 ou 4 artigos fazendo uma distinção entre os capitalistas produtivos e os capitalistas financeiros. Tá? Então, você tinha, na verdade, 3 classes de renda. Você tinha salários, lucros e juros. Tá? Aqui não, aqui é só salário e lucro. Então é o seguinte, a gente viu que se aumentar a taxa de markup, ou seja, se aumentar o poder de monopólio das empresas, qual vai ser o efeito disso sobre a participação dos salários na renda? A participação dos salários na renda vai cair. Consequentemente, a participação dos lucros na renda vai subir. Portanto, a distribuição de renda é determinada a nível microeconômico e é uma variável de natureza estrutural. Não depende do nível de demanda. Pelo menos não no modelo canônico. Ok até aqui? Ok. Tá? Então, vamos voltar aqui ao nosso slide. Ok. Então, substituindo a equação 6.11 na equação 6.8, que a gente tinha chamado de curva de lucros realizados, e fazendo os algebrismos necessários, a gente chega à equação 6.12. Ela nos diz o seguinte, tá? Que a taxa de lucro é igual à participação dos lucros na renda dividido pela relação capital-produto vezes o grau de utilização da capacidade produtiva menos a participação dos lucros na renda vezes o F, que é aquela variável que mostrava a relação entre trabalhadores produtivos e administrativos, dividido pela relação capital-produto, menos a taxa de depreciação do estoque de capital, menos a alíquota do imposto sobre o estoque de capital. Num modelo bem simples, se eu fizer F, delta e TK igual a 0, eu fico com a seguinte relação. A taxa de lucro é igual à participação dos lucros na renda, dividido pela relação capital-produto, vezes o grau de utilização. E eu mostro isso para vocês agora. Quer ver? Ó? Vamos voltar aqui agora, mais uma vez, para o nosso quadro negro, ou quadro branco. Tá? Olha só. A taxa de lucro é a massa de lucro dividida pelo estoque de capital. Bom, eu posso fazer o seguinte. Eu posso multiplicar e dividir por Y do produto.
Concordam que eu não fiz nada? Tá certa a expressão, tá? Agora, eu também posso multiplicar e dividir pelo produto potencial. Cadê o trequinho aqui? Tá aqui. Pelo produto potencial. Vamos lá, de novo. Se eu multiplicar e dividir pelo produto potencial, eu não estou fazendo nada. Eu posso multiplicar e dividir. Não, tá certo. Não preciso multiplicar e dividir, não. E dividido pelo estoque de capital. Isso é apenas algebrismo. Então, o que é que eu peguei? Eu peguei a taxa de lucro e decompus em 3 componentes. A taxa de lucro depende. Qual é o primeiro componente? Participação dos lucros na renda. Segundo componente, grau de utilização da capacidade produtiva. O terceiro componente é a produtividade do capital. Mas a produtividade do capital é o inverso da relação capital-produto. Então, aqui vai ser VR. Pronto. Essa seria a taxa de lucro no modelo mais simples. Ou seja, que o delta, o TK e o F fossem iguais a 0. Mas o Hawthorne só está fazendo um modelo um pouquinho mais complexo, está botando um monte de variáveis, né? Mas, basicamente, ele está fazendo isso. Ok? Ok. Então, não tem mistério no que a gente está fazendo. Então, ele chega à equação 6.12. Aí, o que a gente observa? O M é a distribuição de renda, é a participação dos lucros na renda, que é uma variável exógena. O VR é a relação capital-produto requerida, que é uma variável de natureza tecnológica, que é dado. O F, que a gente definiu lá atrás, tá? O F, cadê o F? O F. Tá? O número de trabalhadores administrativos dividido pelo número potencial de trabalhadores produtivos também é uma constante exógena. O delta é a taxa de depreciação do estoque de capital. E o tal K é a alíquota do imposto sobre o estoque de capital. Então, na verdade, a única variável na equação 6.12 é o grau de utilização da capacidade produtiva. Então, o que a equação 6.12 está nos dizendo é o seguinte, que na medida que aumenta o grau de utilização da capacidade produtiva, aumenta a taxa de lucro. Dados a participação dos lucros na renda, a relação técnica capital-produto, o F, o delta e o TK. Ok? Ou seja, se eu pegar a equação 6.12 e diferenciar R com respeito a U, qual vai ser a resultante? Vai ser M sobre VR, que é maior do que 0. Então, a curva de lucros, PC Profit Curve, do modelo do Hawthorne, vai ter inclinação positiva e constante, né? Porque o M e o VR são constantes. Agora, ela não começa na origem dos eixos. Ela só começaria na origem dos eixos se o F, o delta e o TK fossem iguais a 0. Se F, delta e TK fossem iguais a 0, essa curva começaria na origem dos eixos, o que não é o caso. Ou seja, se o U for igual a 0, tá? Se o U for igual a 0, a taxa de lucro é negativa, devido aos custos fixos, né? A depreciação do estoque de capital e ao imposto que não é sobre os lucros, é sobre o estoque de capital. Isso significa que a curva PC intercepta o eixo horizontal com nível à esquerda da origem dos eixos. Bom, então, ela vai ter uma inclinação positiva, ela se intercepta com o eixo X
à direita, desculpe, da origem dos eixos, mas ela vai ter um limite. Qual vai ser o limite? A plena utilização da capacidade produtiva quando ela for igual a 1. Quando for igual a 1, a curva PC torna-se uma reta vertical. Esta é a curva de lucros. Vocês podem considerar que é a curva de oferta agregada do modelo neocalequiano. Por que a curva de oferta agregada? Porque eu estou colocando as condições de produção, quer dizer, a curva de lucros realizados, ela foi derivada a partir das condições de produção e da estrutura de mercado no qual as empresas operam. Ok? Ok. Tá? Va bene. Agora, poupança e investimento. Agora a gente vai para o lado da demanda. A gente olhou o lado da oferta. Agora vamos para o lado da demanda. Na economia em consideração, a poupança agregada se divide em poupança das famílias e a poupança do governo. A poupança externa é igual a zero, uma vez que estamos analisando uma economia fechada. Certo? As famílias são compostas por trabalhadores e capitalistas. A propensão a poupar dos trabalhadores é igual a zero, estamos fazendo uma coisa mais simples, ao passo que os capitalistas poupam uma fração constante dos lucros corporativos. No que se refere ao governo, iremos assumir que o mesmo possui um déficit primário igual a B. Então, o que acontece? O governo arrecada imposto, mas ele tem um déficit primário igual a B. Então, a variável de ajuste aqui é o gasto do governo, a variável determinada de maneira residual. Tá? Por simplicidade, iremos supor que a taxa real de juros é igual a zero, de forma que o governo não paga juros sobre a sua dívida. Né? Quer dizer, aí vocês já estão vendo possibilidades de extensão do modelo. Né? Quer dizer, se a taxa de juros não for igual a zero, o governo vai pagar juros sobre a dívida. Mas os juros que o governo paga sobre a dívida, alguém vai ganhar. Aí você pode introduzir a figura do rentista, que nós vamos introduzir no capítulo 7, tá? Que é o cara que vive de renda, de juros. Okay? Bom, no que se refere à decisão de investimento, iremos supor que a taxa que os empresários desejam expandir o estoque de capital num dado período de tempo é determinada por duas variáveis. A primeira delas é a taxa de lucro corrente, o R, que é igual a P sobre K. Isso porque a taxa de lucro corrente num contexto de incerteza, como a gente já discutiu lá no capítulo 3, um indicador de lucratividade futura. Além disso, lucros elevados não só fornecem os fundos internos requeridos para o financiamento da acumulação de capital, como ainda facilitam a obtenção de fundos externos, que são o capital de terceiros. Tá? Então, assim, no fundo, o que a gente está discutindo aqui é a especificação da função investimento. Ou seja, quais as variáveis que eu vou colocar na função investimento? Bom, primeiro, o que é a minha função investimento? É o G. É a taxa de crescimento do estoque de capital que é desejada pelos empresários. Certo? É o G que a gente viu lá nos modelos lá atrás, do Caldor, do Pazinetti, do Harrod. É esse G que a gente está falando. É a taxa desejada, da Robinson, é a taxa desejada de crescimento do estoque de capital. Então, o que eu estou discutindo aqui? Eu estou discutindo a especificação da função investimento. Eu estou dizendo que uma das variáveis que tem que entrar na função de investimento é a taxa de lucro corrente. Bom, a segunda variável é o grau de utilização da capacidade produtiva. Isso porque as firmas, em geral, mantêm um certo nível de capacidade ociosa
para fazer frente a um crescimento não antecipado na demanda futura. Esse argumento é do Steindl, tá? Do Joseph Steindl. Por isso que esse modelo neocalequiano também é conhecido, às vezes, por modelo Kalec-Steindl. Tá? Embora nem o Steindl, nem o Kalec tenham desenvolvido o modelo do Hawthorne. Tá? Mas você inaugurou uma geração de modelos a partir desse trabalho do Hawthorne. Tá? Então, por que eu vou introduzir a capacidade produtiva? Porque as firmas, em geral, mantêm um certo nível de capacidade ociosa para fazer frente ao crescimento não antecipado na demanda futura por seus produtos e como uma reserva para contingências não previstas que exijam um rápido aumento do nível de produção. Essa capacidade ociosa é denominada de capacidade excedente desejada ou normal. Dessa forma, quando a produção e o grau de utilização da capacidade produtiva aumentam de tal forma a reduzir a capacidade ociosa a um nível menor que o desejado, as firmas reagem aumentando o ritmo de acumulação de capital com o intuito de restaurar a capacidade ociosa ao nível normal. Então, observem, aqui eu estou, mais uma vez, isso aqui é microeconomia. E é microeconomia comportamental. Tá? Estou dizendo que as empresas têm uma função de reação. Elas definem um certo nível de capacidade ociosa como desejado por razões de caráter estratégico. Certo? Quando a capacidade ociosa desejada fica maior do que... fica menor. Quando o nível de utilização da capacidade fica maior do que o nível desejado de utilização da capacidade, ou seja, quando a ociosidade do grau de utilização da capacidade produtiva é menor do que o desejado, as empresas vão reagir a essa situação acelerando o ritmo no qual o estoque de capital aumenta. Isso é uma hipótese comportamental. Ok? Por isso que eu estou dizendo para vocês, tem muita microeconomia implícita nesta teoria. Tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem, professor. Sim, professor. Bom, então vamos lá às equações. Equação 6.13. Poupança do setor privado. Vai ser a propensão a poupar a partir dos lucros vezes a massa de lucros. P. A poupança total vai ser a poupança do setor privado menos a despoupança do setor público. Né? No caso, como a poupança do setor público, a despoupança do setor público, neste caso específico, vai ser igual ao déficit primário. Por quê? Porque o governo não tem pagamento de juros e nem faz investimento. Tá? Mas o conceito de poupança pública é um pouco mais complicado. Mas como eu estou supondo que o governo não faz gastos de investimento e também não gasta com juros, então a sua despoupança é igual ao déficit primário. E a equação 6.15 nos diz que o investimento tem que ser igual à poupança. Certo? Bom, aí como é que eu chego à equação 6.16, né? Vamos lá. Vamos fazer no nosso quadro branco. Vou passar aqui para outra página. Vamos lá. Então, inserir. A poupança é igual... poupança é igual. Propensão a poupar a partir dos lucros, o P. Vezes o P,
mais ou menos B. Se eu dividir esse troço, essa equação, pelo tamanho do estoque de capital, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui S sobre K igual SP vezes R menos P sobre K. Bom, B sobre K é o déficit primário dividido pelo estoque de capital. Bom, como vocês sabem, o Brasil, na época que tinha o tripé macroeconômico, você tinha uma meta de superávit primário como proporção do PIB, que era, então, a variável indicadora da política fiscal. Eu aqui vou fazer uma coisa parecida, só que ao invés de utilizar o PIB, a gente vai utilizar o estoque de capital. Então, ao invés do governo definir uma meta de déficit primário com proporção do PIB, ele vai definir uma meta de déficit primário com proporção do estoque de capital, que eu vou chamar de B minúsculo. Ok? Tudo bem até aqui? Então, na verdade, desculpe, é só isso, o S sobre K, que eu vou chamar, vamos fazer uma letra bonitinha aqui, patati patatá, cadê meu sigma? Sigma, onde está você? Sigma apareceu. Sigma. Pronto. Ok? Entenderam a derivação? Tranquilo, né? Bom, agora, o G igual a, por definição, o investimento dividido pelo estoque de capital. E o equilíbrio macroeconômico ocorre quando o G é igual ao sigma. Isso implica, então, isso aqui vai implicar que G tem que ser igual a SP vezes R menos B. Mas isso aqui também implica que G mais B dividido, deixa eu botar aquele bonitinho aqui, ó. Dividido por SP é igual a R. Ok? Ok. Estão reconhecendo essa equação? A gente já viu essa equação antes. Dica: o que acontece se o B for igual a zero? A de Cambridge, professor. Exatamente, equação de Cambridge. A taxa de lucro é igual à razão entre a taxa de crescimento do estoque de capital e
a propensão a poupar a partir dos lucros. Qual é a única diferença com respeito à equação de Cambridge? É que esse G não é a taxa natural de crescimento. Porque eu não tenho taxa natural de crescimento nesse modelo. Ela não é definível nesse modelo. Ok? Professor, isso porque eles consideram que a única limitação do aumento da oferta de trabalho é justamente o capital. Então, por isso que G, no caso, não existe, porque seria também... Não está definida. A Uhum. taxa natural não está definida. Tá? Então, o que você tem é apenas a taxa de crescimento do estoque de capital. Uhum. O que acontece com o resto da piscina de trabalhadores, nobody knows. Tá? Deve estar morrendo de fome, mas enfim. Professor, isso eu também não entendi bem, assim, essa hipótese se baseia em quê? Essa hipótese de que a oferta de trabalho, ela é ilimitada, assim, tem alguma outra base, assim? A ideia é de que, bom, vou tentar defender o modelo, fazer o advogado diabo. Mas a ideia é que o Hawthorne é um marxista. Tá? Então, a ideia do Hawthorne, imagino, né, que quando ele criou esse modelo, é a ideia do Marx de exército industrial de reserva. Entendeu? De que existe um excesso estrutural de força de trabalho, de tal maneira que o trabalho, a quantidade de trabalhadores não limita o crescimento da economia. Ah, sim, isso independente, entendi, porque eu também estava com essa mesma ideia, assim como o João comentou, mas para Marx, independente de se a economia é desenvolvida ou não, vai haver, né? Já é uma O característica. exército industrial de reserva, exatamente. Então, isso a gente tem que saber o Hawthorne, ele é um marxista sui generis. Por quê? Ele é marxista, mas ele gosta de fazer modelo, tá? Então, assim, ele não é um marxista que fica citando as Sagradas Escrituras, e, enfim. Quer dizer, Marx já dizia no volume 1, página não sei o quê, etc., etc., como a grande maioria dos marxistas gosta de fazer. Tá? Citar as Sagradas Escrituras. Tá? Então, mas a ideia, a única explicação plausível do porquê que o Hawthorne está fazendo essa hipótese é que ele está adotando a hipótese marxista de exército industrial de reserva. Não, perfeito, aí faz sentido, né, professor? Então, aí faz total Sim. sentido, independente do tipo de economia, sendo capitalista. Independente do tipo de economia. Tá bom. Tá? Ok? Ok, então vamos continuar. Então, a gente chegou aqui à equação 6.16. Ok? Bom, qual é o próximo passo? Especificar a equação da taxa desejada de crescimento do estoque de capital, que nós já discutimos os determinantes teóricos dela. Certo? Então, a equação 6.17 me dá a taxa de crescimento do estoque de capital, que tem 3 componentes. Tem um gama zero, que é o crescimento autônomo da capacidade produtiva. Aliás, naquele fio do Twitter de ontem, se vocês forem lá ver o da Vivian Garrido, lá com o outro, mas não sei quem, eles estão dizendo que não existe esse negócio de crescimento autônomo da capacidade produtiva, né? Ou, aliás, eles acham que o investimento não tem um componente autônomo. Tá? É o grande... vamos dizer assim, o grande cavalo de batalha desse pessoal. Eu chamo de economistas pop, mas eles são os neo-ricardianos. É a turma do Franklin lá da FRJ. A ideia de que não existe um componente autônomo por investimento. Né? Bom, por que eles não gostam desse componente autônomo? Né? Porque se o investimento tem uma parte que é autônoma, ou seja, que não responde de maneira automática às variações do grau de utilização da capacidade produtiva, que no fundo é a especificação que eles têm na cabeça, tá? Isso significa que o investimento pode ser afetado pelo animal spirit dos capitalistas, pela incerteza, etc. Eles acham que incerteza, animal spirits, etc., é coisa de economista neoclássico. Tá? São fatores subjetivos. Eles só querem trabalhar com uma economia que tenha fatores objetivos, porque eles têm tudo certo na cabeça.
né? Eles não gostam de incerteza porque eles têm certeza sobre tudo, né? Então, por isso que eles acham que esse gama zero é igual a zero, né? Resumindo a história, é isso, né? Bom, mas o Houghton, que era marxista, né, não concordava com isso e botou o gama zero como componente autônomo né, da taxa de crescimento do estoque de capital. O segundo termo é gama π vezes R. O gama π é a sensibilidade da taxa de acumulação de capital às variações da taxa de lucro. Esse gama π é maior do que zero. E o gama U é a sensibilidade da taxa de acumulação de capital às variações do grau de utilização da capacidade produtiva, tá? Que também é maior do que zero. Então, nós temos aí a nossa equação 6.17. E o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a gente vai pegar a equação 6.17 e substituir na equação 6.16. Bom, gente, isso é álgebra simples, tá? Eu não vou fazer aqui no Word, tá? Fazendo essa substituição, a gente chega na equação 6.18, que me dá a taxa de lucro como uma função do componente autônomo da demanda agregada, que é o gama zero, mais o B, que é o déficit primário com proporção do PIB, dividido por SP, que é a propensão a poupar a partir dos lucros, menos o gama π. O gama π a gente pode interpretar como a propensão marginal a investir. Certo? Então, o denominador é a diferença entre a propensão marginal a poupar a partir dos lucros e a propensão marginal a investir a partir dos lucros. Para que a taxa de lucro seja positiva, é necessário que a propensão a poupar a partir dos lucros seja maior do que a propensão marginal a investir a partir dos lucros. Além disso, para que o equilíbrio seja estável, é necessário que a propensão marginal a poupar a partir dos lucros seja maior do que a propensão marginal a investir a partir dos lucros. Tá? Ok. Isso é chamado, nessa literatura, de condição keynesiana de estabilidade. Tá? Nós vamos ver que a controvérsia moderna sobre os modelos neocalequianos, que envolveram, de um lado, Peter Scott e do outro, Marc Lavoie, está relacionada precisamente com essa condição de estabilidade. O Peter Scott diz que essa condição de estabilidade faz sentido para o curto prazo, mas não faz sentido para o longo prazo. Tá? Pelas razões que nós vamos ver mais para frente. Okay? Por enquanto, vamos assumir que ela é válida. Okay? Então, a taxa de lucro realizada, né? Ou seja, que os capitalistas efetivamente obtêm, tem um componente, depende do componente autônomo da demanda e do componente induzido da demanda, ou seja, aquele componente da demanda que depende do nível de utilização da capacidade produtiva, que é o gama U dividido por SP menos gama π. Então, olha só, se o U for igual a zero, a taxa de lucro vai ser quanto? Gama zero mais B dividido por SP menos π. Então, ela tem a curva de lucros realizados, né? A realized curve, tem um intercepto linear com o eixo Y. E ela tem inclinação positiva, porque se eu derivar R com respeito a U, a derivada vai ser gama U sobre SP menos gama π. Como eu estou supondo que o SP menos gama π é maior do que zero, então a derivada é maior do que zero. Ok? Tudo bem até aqui? Sim, professor. Tudo bem. Então, nós temos as seguintes equações que definem o nosso modelo. Equação 6.12, equação 6.17
e equação 6.18. Tá? Nós temos 3 equações. Quantas variáveis endógenas? A taxa de lucro, R, a taxa de acumulação de capital, G, e o grau de utilização da capacidade produtiva, U. Portanto, nós temos 3 equações linearmente independentes para 3 incógnitas. Isso significa que o modelo é determinado. Antes de sair resolvendo qualquer modelo de maneira desembestada, né, vocês têm que contar o número de equações linearmente independentes e o número de incógnitas. Porque se tiver mais equações do que incógnitas ou mais incógnitas do que equações, vocês não vão resolver porcaria nenhuma e vai ficar raciocinando em círculos, vai escrever páginas e páginas e páginas de derivação e não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Então, essa é a primeira coisa que tem que fazer. Bom, então o sistema formado... Professor, é uma dúvida. As duas primeiras, a partir das duas primeiras que você chega na terceira, né? Sim, você vai resolver, você vai usar a 6.12 e a 6.18 para calcular R e U, e depois vai, com o resultado de R e de U, você calcula G. Ou seja, o que você observou muito corretamente é que o modelo é bloco recursivo, ou seja, ele não é resolvido todo simultaneamente. Você resolve primeiro as equações 6.12 e 6.18, para então, com os valores de R e de U calculados, calcular a equação 6.17. É isso mesmo. Gente, vamos fazer um intervalo? Já são 5h40, né? Então, eles não são linearmente independentes, no caso? Oi? Não são linearmente independentes, então? Elas são linearmente independentes. Porque, no Elas caso, são para linearmente chegar na independentes. terceira, no caso. Não. Elas são derivadas de princípios completamente diferentes, embora elas relacionem as mesmas variáveis, tá? As razões pelas quais R e U estão na mesma equação são diferentes, tá? Então, é por isso que são equações diferentes, tá? Ok? Gente, eu vou parar a gravação, só para não ficar gravando. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para vocês, tá? Antes de parar a gravação. Eu gostaria de disponibilizar esta aula no canal do YouTube do meu grupo de pesquisa. Vocês autorizam? Todo mundo autoriza? Sem problema. Tá bom. Porque, assim, eu acho que, enfim, já que eu estou dando aula mesmo gravada, eu acho que é um tema interessante, aí fica disponibilizada lá no canal do grupo de pesquisa, tá? E aí mais pessoas podem ter contato com ela, tá? Então, eu vou parar aqui a gravação durante o intervalo, tá? Para não ficar